As aulas na Universidade Federal de Ouro Preto serão retomadas na próxima segunda-feira, dia 8 de julho, em Mariana e em João Monlevade. Já em Ouro Preto, devido ao feriado municipal, ela começará um dia depois, em 9 de julho. A decisão foi tomada em reunião extraordinária do CUNE, o Conselho Universitário da UFOP, no dia 2 de julho, após as assembleias sindicais decidirem pelo fim da greve. Além do calendário acadêmico, o CUNE também definiu sobre a retomada das atividades de ensino e de extensão. A nossa equipe conversou com Adilson Pereira dos Santos, que é pró-reitor de graduação da UFOP, e ele explicou como ficará a recomposição do calendário acadêmico. Vamos conferir o que ele disse. Antes do início da greve, do momento que se deu a interrupção do calendário acadêmico, que foi no dia 15 de abril de 2024, e a aula havia começado no dia 23 de março, considerando que nesse intervalo também houve o feriado da Semana Santa, nós tivemos contabilizados naquele período 15 dias de aula, sendo que a LDB nos impõe a obrigatoriedade de cumprimento de 100 dias letivos, nós temos a integralizar, referente ao primeiro semestre de 2024, 85 dias letivos. Então, o calendário que foi aprovado ontem no Conselho Superior de Graduação e no Conselho Universitário se baseou teve essa referência. Na reunião do CUNE, ainda ficou decidido que o trancamento de matrícula poderá ser realizado até 30 dias após o retorno das atividades acadêmicas. Já o estudante que por algum motivo estava com o semestre trancado antes da greve e que deseja reverter essa situação, deverá procurar o colegiado do curso. O pró-reitor deu detalhes sobre o ajuste de matrícula. Confira. Foi definido também que poderá haver alguma movimentação referente às matrículas nesse período imediatamente após o retorno. Eu estou chamando de imediatamente após o retorno, é um período de 2 semanas. Então, nesse período de 2 semanas, os estudantes que têm uma necessidade de mexer na sua matrícula, incluir um componente curricular, excluir, deve procurar o seu colegiado de curso que indicará a possibilidade de ser feito isso ou não. Outra decisão do Conselho Universitário é de que não poderão ser realizadas atividades avaliativas entre os dias 8 e 22 de julho, como destaca o Adilson. Antes de realizar todas essas discussões que resultaram na aprovação desse retorno, foram realizadas diversas reuniões com a representação dos professores, a representação dos técnicos administrativos e também a dos estudantes. E os estudantes manifestaram essa preocupação com o fato de, por exemplo, lá na segunda-feira, chegar um professor e dizer para ele o seguinte: olha, considerando aquela nossa última aula, a avaliação amanhã. Vamos fazer a avaliação amanhã. Então, nós estamos pensando que esse momento é um momento de readaptação pedagógica, de retomada. Não se trata de uma queda de braço de estudante com professor, mas é para que esse retorno seja o retorno mais brando possível, porque todos nós temos conhecimento de que um período de 90 dias de interrupção de atividades, obviamente, trouxe prejuízos e consequências graves. Então, o que se pretende com essa medida é tentar assegurar que esse retorno seja pedagogicamente o mais adequado para os nossos estudantes. Já a frequência, houve uma recomendação para que o professor, diante de uma situação de um aluno que teve uma dificuldade de deslocar para o campus, mora lá no Maranhão, onde mencionávamos aqui em off, antes de começar a reunião, o estado do Maranhão, e vai gastar um tempo maior para se deslocar para Ouro Preto. Esse estudante, o professor pode atribuir ele uma outra atividade em compensação da frequência não realizada. Então, essa foi uma proposta que foi aprovada também nas reuniões tanto do COGRAD quanto do CUNE. Pois é, e ao integralizar esses 85 dias do primeiro semestre letivo de 2024 citados pelo pró-reitor no início da entrevista, haverá um recesso entre os dias 21 de outubro e 10 de novembro. Já as aulas do segundo semestre letivo de 2024 terão início em 11 de novembro. O Adilson também explicou como será o recesso de fim de ano. Acompanhe. As nossas aulas retornarão no dia 11 de novembro para iniciar o nosso segundo semestre letivo de 2024, segundo semestre de 2024. Caminhamos até o recesso de final do ano, que é o período que se estende até 23 de dezembro. Vamos para o Natal, para a festa de Ano Novo, e voltamos em janeiro, no dia 20 de janeiro. Então, teremos um recesso de 2 semanas em janeiro e
emendado com o recesso das festas do final de ano. E aí nós temos até de janeiro até o mês de abril para encerrar o período letivo e fazer aquela virada para a matrícula novamente e iniciar definitivamente o ano 2025 na UFOP. De acordo com o pró-reitor, o comando de greve entendeu que as etapas do SISU não deveriam ser interrompidas e as matrículas do Sistema de Seleção Unificada foram realizadas. Acompanhe. Esses estudantes, ao invés de ingressar em agosto, como seria o período regular do calendário, vão ingressar no dia 11 de novembro. Então, o processo ainda continua. Nós teremos, já antecipo que precisaremos falar novamente com vocês, né, com a comunicação da universidade, TV, rádio e outras mídias, de que nós teremos, provavelmente, aquele processo seletivo de ocupação de vagas remanescentes. O SISU já está praticamente finalizado. Então, o saldo de vagas, nós vamos fazer um outro processo seletivo. Então, os estudantes do SISU para 2024, pedimos que fiquem pacientes, que a sua vaga está reservada e garantida na universidade para o início em novembro. O Adilson aproveitou para deixar uma mensagem para toda a comunidade acadêmica nesse retorno às aulas. Todos nós sabemos que a greve, a universidade, a comunidade, a própria sociedade reconheceu como greves justas e necessárias. Acreditamos que professores e técnicos administrativos, quando empreenderam, investiram nessa estratégia de mobilização, estavam lançando mão do último recurso de negociação que havia para mobilizar o Estado e o governo federal no sentido de garantir melhores condições, inclusive do ponto de vista de funcionamento e salariais para as nossas carreiras. Então, acreditamos que foi um movimento legítimo, nós consideramos um movimento legítimo, mas esse movimento trouxe prejuízo. Então, a mensagem que eu deixaria é que agora que nós superamos essa etapa, nós técnicos administrativos, os docentes e os estudantes, temos que retomar essa convivência, que tenhamos a convivência mais adequada possível, tentando fazer com que o processo seja mais leve do que os 90 dias ou mais que ficamos com as atividades interrompidas. Outros detalhes sobre a volta às aulas você encontra no site da UFOP ou diretamente na Prograde pelo número 3559-1324. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.